Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal, dar aquele super like de gostei. O meu canal é Laila Rocha USA, a minha rotina aqui morando nos Estados Unidos. E hoje eu vim bater um bate-papo com vocês. Hoje a gente vai falar sobre pontos positivos e pontos negativos de morar aqui nos Estados Unidos. E eu anotei aqui no papel, pessoal, porque eu sou muito fácil de esquecer as coisas. Então, as coisas que eu vou mencionar aqui para vocês, eu vou comentar também. Como eu já moro há um certo tempo aqui nos Estados Unidos, então eu tenho uma bagagem muito grande de experiência aqui morando aqui nesse país. A gente vai começar primeiro com as vantagens. A primeira vantagem, pessoal, que eu amo aqui nos Estados Unidos, com certeza, é a segurança. A segurança é um dos principais motivos que impulsionam também as pessoas a vir morar aqui no exterior, porque a tranquilidade de você poder sair nas ruas, você poder usar o seu telefone, o seu notebook, né, quando você vai trabalhar. Claro que a gente sabe que hoje, né, tá muito violento, mas não aquela violência assim de você andar com o celular, igual por exemplo no Brasil, que a pessoa já te aponta uma arma para querer te assaltar. Então aqui é totalmente diferente, né? Você sente a paz, a tranquilidade de você poder sair nas ruas, né, com seu celular. Você não vai ter medo de roubo, né, de assalto, de morte, alguma coisa assim. Então é uma das coisas que eu priorizo muito aqui, que eu amo demais aqui nos Estados Unidos, é a segurança, com certeza. Outra vantagem também, que é o alto poder de compra, né? Aqui nos Estados Unidos, assim, o poder de compra aqui é muito grande. Você vai nas lojas, por exemplo, nas Marshalls, TJ Maxx, na Burlington, por exemplo, né, para você acha muita coisa assim barato, né? E também assim, quando você trabalha e você ganha por hora, né? Então, por exemplo, se você trabalha a semana, você recebe seu dinheiro. Você trabalhou suas horas, você recebe as suas horas trabalhadas. Então, você vai, por exemplo, na Apple comprar um iPhone, em uma semana você trabalhou, juntou seu dinheiro, você já compra o seu iPhone. Você vai nas lojas, assim, sapato, roupa. Então, assim, o poder de compra aqui, pessoal, é uma das coisas que é maravilhoso, o poder de compra. Então é indescritível dizer que o poder de compra aqui é muito grande. Outra coisa também eu gostaria de falar para vocês é o poder de me arrepender de uma compra, né? Por exemplo, eu fui numa loja, comprei uma roupa, um sapato e não gostei. Aqui eu tenho a opção de devolver para a loja, sem burocracia, né? Porque muitas das vezes eu tinha muita dor de cabeça no Brasil, eu comprava uma roupa, comprava um sapato. E por mais que o sapato já estava com etiqueta e nenhuma marca de uso, era uma dor de cabeça muito grande para mim poder devolver o produto ao vendedor, à loja, né? Porque eles não aceitavam de jeito nenhum. Então assim, aqui você... tem lojas que te dão prazo, por exemplo, de 30 dias, né, um mês, para você poder fazer devolução da sua compra. Então, uma das coisas que eu gosto muito aqui é o alto poder de compra. E o poder de me arrepender de uma compra também. Outra coisa também que eu gostaria de falar para vocês é a questão do trabalho. Então, como eu mencionei para vocês sobre as oportunidades, né, de trabalho, né? Então, eu até gravei um vídeo, né, mostrando para vocês os aplicativos, se você realmente se qualifica ou se identifica com esses trabalhos. Então, assim, principalmente se você procura um trabalho assim mais tranquilo, né, digamos assim. Porque quando você trabalha de help na limpeza para outras pessoas, é aquela rotina muito correria. Então seu dia já começa assim cedo, aí você vai entrar em uma casa, aí você já sai da casa e você vai entrar em outra. Então realmente você às vezes não tem nem tempo, né, para comer. Então assim, é uma das coisas assim que eu acho assim um pouco de vantagem, né, nesses aplicativos. Outra coisa também, pessoal, é
a viagem, né? Você poder, né, viajar, conhecer outros estados aqui nos Estados Unidos. Então, digamos que você trabalha muito, você junta dinheiro, você tem essa oportunidade, né, de poder viajar para outros estados, né? Então, assim, a passagens também muito baratas para você poder conhecer outros estados. Eu mesmo já fui para Flórida, já fui para outros estados e paguei super barato, né, na passagem e pude ter a oportunidade, né, de conhecer outros estados. Então acho isso bastante interessante, né, uma vantagem assim que eu acho aqui nos Estados Unidos, esse poder, né, de você poder viajar. E outra coisa também, pessoal, é a escola, né, principalmente para você que tem filhos, né, a escola que realmente é primordial, né? É muito bom aqui as escolas aqui, né? A educação aqui nos Estados Unidos principalmente. Então, realmente a escola aqui é muito boa. Outra coisa também é a diversidade cultural, que aqui você encontra, né, pessoas de todos os países, né? Você encontra indiano, chinês, hispano, você encontra também coreano, então várias pessoas, né, de outros países, é uma diversidade cultural, então eu acho bastante interessante aqui. Vamos falar também agora dos pontos negativos, né? Os pontos negativos aqui que eu acho, assim, na minha visão, pessoal, primeiramente é a solidão, você ficar longe da família, né? Então, assim, muitas das vezes você vive uma rotina, porque aqui é uma rotina de trabalho, então você não tem muito lazer, então você trabalha muito, né? E você não curte, você quase não tem lazer aqui nos Estados Unidos. Então você vive uma vida assim, trabalhando, né, para juntar dinheiro, e às vezes você tem a sua família no Brasil e muitas das vezes mesmo você faz uma ligação de vídeo ou você conversa com a sua família, mas realmente aqui a solidão, datas comemorativas, Natal, Ano Novo, então assim, e você passar bem distante aqui da sua família, mesmo que você tá em amigos, mas não é o mesmo de que você tá perto da sua família. Coisa também, pessoal, que é um pouco desvantagem é o custo de vida alto aqui nos Estados Unidos. As coisas encareceram bastante, principalmente agora, né, com a questão das guerras. Em comparação no Brasil, por exemplo, se você tem a sua casa própria, você já não paga aluguel. Então, assim, você tem o seu trabalho, então, assim, já é mais maneirado. Mesmo que você vivendo, assim, de aluguel no Brasil, mas aqui o aluguel aqui é caríssimo, né? Estamos falando de $2.700, 3.000 em diante, né, por cima. Então, assim, quando você vai ver no final do mês, o que pesa muito na balança é o aluguel. Então, todo mês você tem que pagar o seu aluguel. E fora as contas também por fora. Você vai no supermercado, as coisas estão muito caras, encareceram bastante, a gasolina está cara. Então, o custo de vida aqui em si é alto. Então, muitos imigrantes, muitas das vezes, não conseguem juntar dinheiro aqui nos Estados Unidos justamente pela questão do custo de vida aqui que está muito caro. Outra coisa também que eu quero mencionar para vocês é a questão das férias, né? Então aqui você não tem férias, né, no seu trabalho. Mesmo se você tiver férias aqui, você tem férias poucas, né? Eu conheço americanos que as férias deles é 2 semanas, né, de férias. Então, assim, realmente férias eu realmente acho uma coisa muito desvantagem. Imagina aí você trabalhar muito, né? Trabalho braçal, duro, e aí você querer curtir um pouco, né, ter as suas digníssimas férias e você não ter férias, ou você ter férias pouca. Então eu acho uma coisa assim muito desvantajoso aqui, né? Pontos negativos aqui, né? Outro ponto negativo, pessoal, que eu acho é o sistema de saúde caro. Por mais que você tenha direito a um plano de saúde, mas o plano de saúde não cobre 100% do seu plano. Se acontecer de você fraturar alguma coisa, você passar por uma cirurgia ou algum acidente, você já prepara o bolso que você vai pagar muito caro. E quando eu falo caro, é absurdamente caro, né? Então, assim, um dos pontos negativos, assim, que eu acho, mesmo as horinhas que você ficar no hospital internado ou para você poder ter um atendimento médico, já prepara o bolso porque a conta vem alto. Outra coisa também, pessoal, é
a pressão que você sente quando você está trabalhando, a pressão que o imigrante sente na pele. Qualquer trabalho que você vai trabalhar para outras pessoas é uma pressão muito grande. Se você vai trabalhar de limpeza, é uma pressão muito grande. Se você vai trabalhar na área da construção, é uma pressão muito grande. Então, assim, a pressão muito grande, né, em alguns trabalhos, principalmente se você acabou de chegar, você não tem uma fonte de renda e você vai ter que encarar, não tem jeito, né, nos trabalhos. E quando eu falo trabalhos, pessoal, são trabalhos que mesmo sendo temporariamente, você não precisa trabalhar para sempre, né, nesse trabalho. Você não precisa vender a sua hora, né, nesse trabalho, porque a gente sabe que tem trabalhos que realmente desvaloriza muito o imigrante, né? Você trabalha e muitas das vezes você não é valorizado. Então é um dos pontos negativos assim que eu tô falando para vocês. Outra coisa também, pessoal, é a questão do clima, né? Que o clima aqui é muito frio. A gente tem as estações aqui definidas, né? Desde a primavera até o inverno. Então, assim, as melhores épocas para você poder trabalhar e juntar dinheiro, né? Da primavera até o verão. Depois do verão já começa o outono e o inverno, então você precisa ter realmente uma reserva guardada de dinheiro para você poder passar os longos períodos, né, de inverno aqui nos Estados Unidos, porque os trabalhos caem bastante, e quando os trabalhos caem bastante... Gente, só um minuto, porque às vezes eu tenho que parar os vídeos aqui para vocês pela questão dos barulhos aqui. Quando não é um barulho de ambulância, é um barulho de carro de polícia. E aí a gente tem que esperar, né, passar pra gente poder dar continuidade ao vídeo. É assim, pessoal, mesmo você morando na cidade de Boston, é assim, barulho o tempo todo. Então, pessoal, como eu falei sobre a questão do clima, você realmente precisa ter uma reserva financeira para você poder passar os longos períodos de inverno, porque os trabalhos caem bastante. Então, assim, trabalhos, por exemplo, na construção, você vai ter que realmente trabalhar... Em vez de fora, vai ter que trabalhar por dentro. E muitas das vezes não tem condições de você trabalhar. Imagina que, assim, tá nevando. E é muito perigoso. É capaz até de você se matar. Então, geralmente, os trabalhos caem bastante nesse período. Então, a questão do clima é muito frio, gente. Frio bastante. Mesmo estando na primavera, mas às vezes o vento, o frio... Não, assim, comparado, né, ao inverno, mas mesmo assim, ainda tá um pouquinho de frio. Então, assim, o clima aqui pesa bastante. Outra coisa também, pessoal, que eu queria falar para você é a jornada de trabalho exaustivo. Então, assim, qualquer trabalho que você vá trabalhar aqui é muito exaustivo. Você vai trabalhar num restaurante, é exaustivo. Você vai trabalhar de limpeza, é exaustivo. Então, assim... muitas e muitas horas. Às vezes você trabalha 8 horas, 10 horas por dia, né, para você poder realmente fazer o seu dia, principalmente se você trabalha na limpeza, né, que você trabalha muito, né, várias horas. Então, assim, mesmo você vai ganhar $140 ao dia, por exemplo, não importa quantas casas você vai limpar e não importa quantas horas você vai trabalhar, mas depois que você finaliza de você limpar as casas, as horas. Então, assim, esquece esse negócio, assim, porque a jornada aqui de trabalho é bastante exaustivo. Outra coisa também, pessoal, que é muito caro aqui é dentista, né? Se você realmente precisar fazer um canal ou você precisar fazer alguma obturação, dentista aqui é muito caro e você já prepara o bolso, né? $5.000, 7 mil em diante, né? Pode até chegar, né, a esse valor dependendo do dentista. Então aqui, dentista aqui é muito caro. Outra coisa também, pessoal, que eu fiquei um pouco pensando se realmente eu ia acrescentar aqui na lista dos pontos negativos, mas é uma realidade aqui que acontece muito, a questão do preconceito, né? Principalmente a gente que é imigrante. Então, assim, você vai se deparar, infelizmente, com pessoas preconceituosas. Eu não estou somente falando a questão somente aqui dos nativos aqui. Pelo contrário, não estou generalizando de maneira nenhuma, mas é coisas que realmente o imigrante sente na pele,
né? O preconceito, né? Por você não falar a língua, por você não ser nativa, por você não ter nascido aqui. Então, é global, como eu falo assim para vocês. Então, assim, um dos pontos negativos aqui que eu acho é a questão do preconceito. Eu não sei outros países se realmente é o mesmo ou pode ser diferente, mas eu tô falando a questão que eu moro aqui, sei como as coisas funcionam, né? Então, um dos pontos negativos aqui é a questão do preconceito. Outra coisa também é a barreira linguística, né? Principalmente para você que não fala inglês, você realmente tem um choque cultural muito grande com a questão da língua, porque tudo que você vai fazer, você vai no banco, você vai no supermercado, você às vezes você vai trabalhar com americano, você precisa realmente, né, falar inglês, e mesmo se você não falar um inglês avançado, mas pelo menos entender algumas coisas, né, que os nativos falam. Então, uma das coisas também aqui que pesam bastante, vou ter que interromper o vídeo aqui de novo, gente, porque uma das coisas que o imigrante perde muita oportunidade é pela questão, né, do idioma. Então, se você não fala inglês, muitas das vezes você pode perder uma grande oportunidade de trabalho por não falar inglês, né? Então, quando você fala inglês, o inglês abre muitas oportunidades, né, para você. Então, assim, você já pode procurar outros rumos, né, trabalhos melhores, né? Então, assim, um dos pontos negativos também, né, para quem não fala inglês é a questão do idioma. Eu vou mencionar isso aqui porque realmente eu quero comentar sobre isso, é ter que alugar quarto. Como eu mencionei para vocês, o custo de vida aqui nos Estados Unidos é altíssimo, né? Principalmente para você que mora sozinho. Eu vou falar uma coisa para vocês, que quando você aluga um apartamento, mesmo parecendo para você ou em família, mas não com pretensão de alugar, muitas das vezes você vai pagar mais caro, mas você vai ter a sua liberdade, né? Então, assim, é muito complicado você alugar quartos para outras pessoas, principalmente se você vai ter que dividir outras coisas também na casa, e você também tem que ter essa ciência de que não somente você que vai morar na casa, mas também você vai compartilhar a casa com outras pessoas. Muitas das vezes, né, a sua privacidade é desrespeitada. A privacidade que eu falo é quando você vai alugar um quarto, muitas vezes as pessoas entram no seu quarto, reviram o que você tem, o que você não tem. E às vezes quando você compra as suas coisas e você vai ter que dividir, né, a geladeira, é desrespeitada. Então é uma dor de cabeça muito grande quando você aluga quartos para outras pessoas. Eu particularmente não me sinto confortável, né, em compartilhar, né, quarto com ninguém. Eu prefiro pagar mais caro, né, no meu aluguel, porque realmente é uma dor de cabeça, você passa muito estresse, né, porque às vezes você vai compartilhar com pessoas e as pessoas não respeitam as suas coisas. E eu acredito, pessoal, que as pessoas, né, que trabalham a semana toda semana tem seu dinheiro. Então, se as pessoas não compram as suas coisas, é porque realmente não quer. Então, a gente tem que realmente respeitar as coisas das pessoas, né? Então, uma das coisas também que eu acho um dos pontos negativos aqui é de você ter que alugar quartos, né, para outras pessoas. Então, quando você vai alugar quarto, mesmo assim no começo, assim, que você não tem muita, você não tem uma renda mais ou menos financeira, então geralmente para você querer pagar mais barato, geralmente as pessoas optam, né, para o quarto. Mas aí é critério, né, de cada pessoa, achar o que é melhor para você. Então é um dos pontos negativos, assim, né, que eu mencionei aqui na lista, que realmente aqui nos Estados Unidos, pessoal. Vamos ver se eu esqueci mais de alguma coisa. Se não tem documento, ou medo também, né, de enfrentar as deportações também. Então é isso, pessoal. É as vantagens e desvantagens, assim, que eu tô mencionando para vocês aqui. Se você gostou desse vídeo, dê aquele super like, se inscreva aqui no meu canal e comenta aqui abaixo o que é que você gostaria de saber aqui dos Estados Unidos. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!